Estados Unidos voltam atrás e dizem que não vão mais reconhecer a oposição como vencedora da eleição na Venezuela. O anúncio veio depois de Nicolás Maduro dizer que poderia entregar a exploração do petróleo no país para a Rússia e China. A estratégia de Lula de apostar no entendimento entre governo e oposição venezuelana ganha apoio pelo mundo. As mulheres são destaque nas conquistas brasileiras na Olimpíada de Paris. E os bolsonaristas espalham fake news de novo, dessa vez sobre a taxação dos atletas. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bem, durou menos de 72 horas a ameaça feita pela Casa Branca de reconhecer Edmundo Gonçalves, o representante da oposição de direita na Venezuela, como o verdadeiro ganhador na eleição daquele país. A gente tem aqui as manchetes. Um dos principais assessores de Joe Biden chegou a falar nisso, que ia reconhecer a oposição, o Antony Blinken, mas depois voltou atrás. Por quê? Nicolás Maduro disse que, diante do cerco que estava sendo promovido pelos Estados Unidos, a Venezuela começava a cogitar a ideia de entregar a exploração de parte do petróleo da Venezuela para empresas da China e da Rússia. Parece que isso deixou os norte-americanos um pouco preocupados. Horas depois desse anúncio de Nicolás Maduro, os Estados Unidos voltaram atrás. E aí disseram, não é bem assim. Não há como dizer que a oposição venceu, e não há mesmo. Se há dúvidas ainda sobre a divulgação dos resultados, é preciso cobrar transparência nessa divulgação, muita gente entende assim, inclusive o governo brasileiro. Muito mais estranho seria reconhecer a vitória da oposição com base no quê? Em dados que a própria oposição está divulgando e tomar isso como verdade absoluta. Seria a demonstração de que os Estados Unidos estão querendo avançar e promover uma espécie de guerra civil na Venezuela, para avançar sobre o petróleo da Venezuela. Então, um passo atrás, que veio junto com uma seguinte afirmação feita pelos representantes da Casa Branca. Olha, não vamos reconhecer a oposição, aliás, o melhor mesmo é somar esforços com Brasil, Colômbia e México, que pedem transparência na eleição, mas não atacam a soberania da Venezuela. Então percebem que há uma diferença forte aí. Os Estados Unidos estavam partindo para a criação de um duplo poder na Venezuela, dizer que havia um outro presidente eleito, Edmundo Gonçalves, e agora já estão dizendo, não, vamos cobrar transparência, vamos nos aliar com esse bloco Brasil, Colômbia e México, que estão nessa tentativa, mas sem forçar demais a mão. O Brasil ficou onde já estava, com Lula, com Celso Amorim, o assessor de Lula para assuntos internacionais, e com Itamaraty, a diplomacia brasileira muito habilidosa e com muita capacidade de conversar com diferentes atores. Bom, a estratégia de Lula, que tenta evitar um conflito mais grave, que podia desembocar até numa guerra civil na Venezuela, recebeu apoio. Não só dos Estados Unidos, com essa volta atrás, mas também da França. O presidente francês Macron telefonou para Lula e disse, olha, vamos juntos, vamos seguir nessa linha de Brasil, Colômbia e México. Cobrar a transparência do governo, das autoridades eleitorais, de Nicolás Maduro, mas sem promover uma espécie de guerra civil com o novo Guaidó. Vocês se lembram quem era o Juan Guaidó? Foi uma outra tentativa de dar um golpe na Venezuela, quando os Estados Unidos e alguns países europeus reconheceram o Guaidó como presidente. Ele era um presidente autoproclamado. Terminou passando vergonha, não conseguiu assumir o governo, mas criou muita confusão. Tomou parte dos recursos da Venezuela que estavam aplicados no exterior, porque os governos que reconheceram o Guaidó como o verdadeiro presidente autorizaram que ele tirasse dinheiro de banco. Então, olha, um caos. O que a França, o Brasil, a Colômbia, o México, agora também, em parte, a Casa Branca estão tentando é evitar um Guaidó
2.0. O presidente Lula, inclusive, foi até o Chile e tentou trazer também Gabriel Boric, que a gente tem as imagens, presidente chileno, para essa mesma posição de cobrar a transparência, mas sem aumentar as tensões na Venezuela. Deixar que os venezuelanos resolvam os problemas deles. Bem, apesar de tudo isso e de a posição brasileira parecer a mais aceita para resolver esse conflito na Venezuela, surgem outros focos de tensão com o Brasil, mostrando que o mundo vive um momento muito turbulento. Agora na Nicarágua, interessante, porque a Nicarágua também era um país com uma tradição de esquerda, revolução sandinista, né, que derrubou a ditadura lá no fim dos anos 70, e os sandinistas tinham boas relações com o PT aqui no Brasil, com as forças de esquerda em toda a América Latina. Mas o atual presidente, o Daniel Ortega, que é um revolucionário, ou foi um revolucionário lá em 1979, foi assumindo posições que muita gente considera em total desacordo com os princípios da Revolução Sandinista. Mandou prender gente, mandou prender até um bispo católico lá na Nicarágua. O Lula ligou para ver se soltava um bispo. O Daniel Ortega nem respondeu. Bom, o que fez a Nicarágua nessa semana? Expulsou o embaixador brasileiro, como uma forma de retaliação, porque o Brasil não está se somando totalmente na defesa da Nicarágua. E aí o Brasil, de volta, também expulsou o representante diplomática da Nicarágua. Então, mostra que há uma nova conformação na geopolítica aqui da América Latina. No passado, a gente lembra, né? Tinha lá Chaves, Lula, Kirchner, Mujica, Rafael Correa, um bloco de esquerda, né? 20 anos atrás, nos primeiros governos do Lula. Um bloco de esquerda. Agora você tem uma esquerda da Venezuela e da Nicarágua, que é contestada. Você tem alguns presidentes de direita, como Javier Milei, como os presidentes do Peru e do Equador, e você tem um bloco mais moderado, de uma esquerda moderada, formada por Lula, por Petro na Colômbia e por López Obrador no México. Primeiro, a observar isso. Segundo ponto, observar que a disputa na Venezuela é uma disputa geopolítica. Não é só democracia, autoritarismo. A oposição na Venezuela não tem nada de democrática, a gente já falou sobre isso. Então a grande disputa é pelo petróleo. De um lado, Rússia e China, que reconheceram rapidamente a vitória de Nicolás Maduro. De outro, os Estados Unidos e a OTAN, que gostariam de retomar as reservas de petróleo da Venezuela e também retomar a Venezuela como um parceiro fechado com esse bloco aí do Atlântico Norte. Mas a essa altura os Estados Unidos parecem mais preocupados e mais interessados em olhar para a eleição que acontece lá, nesse segundo semestre. Então o governo Biden, que desistiu da reeleição, está preocupado em eleger a Kamala Harris e não em gerar mais um foco de tensão aqui na América Latina, no momento em que já há tensão no Irã, ameaça de uma guerra total no Oriente Médio, envolvendo Irã e Israel. A Kamala Harris avança nas pesquisas, a gente tem aqui mapas, olha, em que ela já seria, segundo as pesquisas, provável vencedora, derrotando Donald Trump. Para a gente fechar aqui no Brasil esta semana, um caso bastante complicado, um sinal ruim que veio do Tribunal de Contas da União, ao analisar um caso antigo de um relógio que Lula recebeu de um fabricante francês. O TCU disse que presidentes da República não têm obrigação de devolver os seus presentes. A malandragem do TCU, porque trouxe um caso do Lula do passado, que não tem nada a ver com as joias do Bolsonaro, porque o Lula recebeu esse relógio do fabricante, não foi de governo nenhum, e não escondeu, e não tentou vender, porque o Bolsonaro escondeu, mandou para o exterior, transformou em dinheiro, e quando o Bolsonaro fez isso já havia normas que diziam que não poderia fazer. Então o TCU deu uma decisão sobre o Lula para tentar livrar a cara do Bolsonaro. É um sinal ruim de que pode haver uma tentativa de anistia aí para o Jair Bolsonaro. No momento em que os bolsonaristas continuam espalhando fake news, agora sobre as medalhas
e sobre a taxação dos atletas brasileiros. Chegaram a dizer que, olha que absurdo, o Lula e o Haddad taxam tudo, até as medalhas vão ser taxadas. Não, não é assim. O objeto, a medalha de ouro, medalha de prata, bronze que os atletas ganham, não é taxado. Agora, alguns atletas ganham prêmios do Comitê Olímpico Brasileiro em dinheiro. E aí, a lei, as regras da Receita Federal prevêem uma taxação. E aí os bolsonaristas, tá vendo? É o governo que quer taxar tudo. Essa taxação tem mais de 50 anos. O Bolsonaro, na Olimpíada passada, quando era presidente, a Receita Federal do Bolsonaro também taxou, porque qualquer trabalhador, qualquer cidadão brasileiro tem que pagar imposto sobre o que recebe, né? O Lula, para tentar dar uma resposta, está publicando uma medida provisória para liberar os atletas do pagamento destas taxas, não sobre as medalhas, que eram mentira, isso é mentira dos bolsonaristas, mas sobre o prêmio em dinheiro. De certa maneira, está cedendo a essa pressão e às fake news, mas é uma tentativa de desarmar mais essa onda de mentiras dos bolsonaristas. Quem vai para a panela de pressão esta semana é a sociedade inglesa e também o Estado, a Inglaterra como Estado, pelas cenas que a gente tem visto nas ruas. Grupos de extrema-direita atacando imigrantes, muçulmanos, árabes, africanos, latinos, todo aquele que não tem a aparência do branco inglês. Atacaram pessoas nas ruas, tentaram incendiar um hotel onde havia famílias de imigrantes abrigadas, picharam as casas, lembrando o nazismo na Alemanha, né, que pichava as casas e atacava as casas e as lojas dos judeus. Então, um clima de ódio. Muitos imigrantes também se organizaram para reagir e foram para o confronto de rua. A polícia prendeu dezenas de pessoas envolvidas com a extrema-direita. E tudo começou com fake news, como costuma agir a extrema-direita. Porque houve um ataque à faca contra meninas que estavam numa espécie de colônia de férias lá no interior da Inglaterra. E aí circulou a informação, olha, quem atacou foi um imigrante muçulmano. E aí, em reação, as pessoas começam a atacar qualquer um que tenha aparência de ser muçulmano, de ser de fora da Inglaterra. E aí, qual foi a informação que veio depois? O rapaz que fez esse ataque, está preso, é nascido na Inglaterra, não é imigrante. Então é um momento muito perigoso. A boa notícia é que a sociedade reagiu também, houve manifestações contra a extrema-direita em Londres, em Bristol, em várias cidades inglesas, houve reação do Estado, mas lembra muito aquele clima dos anos 20 e os anos 1930 na Europa. Diante de crise econômica, parte da classe trabalhadora e da classe média fica procurando um culpado. Na Alemanha eram os judeus e agora são os imigrantes na Inglaterra. A sociedade inglesa vai para a panela de pressão. Um cafezinho especial para as mulheres, as atletas brasileiras que são destaque na disputa na Olimpíada de Paris. Pelas conquistas, né? A gente já tinha tido a performance sensacional da Rebeca Andrade na primeira semana das Olimpíadas e depois ela conquistou o ouro em cima da Simone Biles. Uma repercussão mundial, esta foto sendo reverenciada no pódio pela Simone Biles e por outra atleta dos Estados Unidos. No judô também, medalha de ouro para a atleta brasileira. E destaque para as mulheres no surf, no boxe, no skate, vôlei de praia e no futebol feminino. Olha, os homens nem foram para a Olimpíada do time masculino de futebol do Brasil. As mulheres foram. Na fase classificatória, perderam a principal craque, a Marta, que ficou suspensa, né, depois de ser expulsa. E o time foi para o jogo coletivo, um jogo de muita garra, sem a Marta, e conseguiu derrotar as donas da casa, as francesas, derrotar as espanholas campeãs do mundo e derrotar também essa mania
os árbitros nas Olimpíadas de darem assim acréscimo de 15 minutos, 20 minutos quase no jogo. As brasileiras mostraram muita garra, muita qualidade em vários esportes e também no futebol feminino. Um cafezinho especial para as mulheres. Até agora, 2/3 das medalhas brasileiras na Olimpíada de Paris vieram delas. Um cafezinho para as atletas que brilham em Paris.